Bem, pessoal, então vamos dar continuidade. No final do vídeo passado aconteceu um probleminha, mas eu acredito que ficou claro. Só mudou um pouquinho a minha voz, mas eu consegui fechar o raciocínio. Então, só finalizando, assim, olha, a necrose papilar ela acontece porque a região da papila renal ela possui uma pobre vascularização, e aí nesse sentido, quando há algum evento que acontece a diminuição do fluxo sanguíneo para o rim, aí essa região que já é pobre vascularizada, ela vai ficar menos vascularizada ainda, e aí com essa diminuição da vascularização vai chegar pouco oxigênio, vai reter uma maior quantidade de produtos tóxicos nessa região, e aí essas células vão morrer por hipóxia, e aí elas vão entrar em necrose. Só deixando bem claro, gente, a necrose papilar ela é uma condição mais grave de pielonefrites. Então, a pielonefrites ela é uma condição, que é a inflamação da pelve e do rim. Só que aí ela tem uma condição que é mais agressiva, que é quando ela vai possuir, ela proporciona necrose papilar. Pessoal, nessa imagem aqui não é o meu objetivo mostrar para vocês, trabalhar com vocês em urologia do rim, não. Mas só quero mostrar para vocês que basicamente no início da formação do rim, ele vai ser lá pela pelve, lá na região da pelve. E esse rim ele sobe, como vocês estão vendo aqui, olha, né, pelas essas duas setas. Eu sei que está sendo muito rasteiro, mas é só para mais ou menos vocês entenderem. E ele vai ficar basicamente nessa morfologia. Os rins vão subir, aí conforme vão subindo, eles vão formando os ureteres, tá ok? Só que tem um detalhe, pode acontecer um rim subir normalmente e o outro rim não subir, vai ficar aqui na pelve. Né? E aí essa condição vai ser chamada de rim pélvico. Daqui a pouquinho a gente vai falar, vou mostrar uma imagem. Pode acontecer também que esses rins, né, eles vão ser fusionados, né, com essa região aqui de istmo. E aí no momento que ele for subir, né, ele vai fazer o seu trajeto ascendente, ele pode travar nas artérias da aorta. E a primeira artéria que ele vai travar vai ser a artéria mesentérica inferior. Então, no momento que ele vai subir, ele vai travar na artéria mesentérica inferior. Lembrando que o nível do rim é ao longo da artéria mesentérica superior. Perfeito? Então o rim vai ficar um pouco mais abaixo. O nome dessa condição nós chamamos de rim em ferradura, certo? Porque ele vai ter um formato realmente um formato de ferradura. Aí eu vou ter uma região de comunicação, essa região de istmo, e aí como vocês podem observar nesse exame por imagem, olha, mais ou menos só localizando vocês por algumas regiões e estruturas que vocês conhecem. Olha, o processo espinhoso da vértebra, o processo transverso, aqui o arco vertebral, aqui a região de canal vertebral com a medula. Isso daqui é o corpo vertebral na região de disco intervertebral, a aorta, veia cava inferior, aqui o rim, certo? E aí percebam aqui, olha, que o rim ele está conectado por um istmo, por um prolongamento. Isso daqui é uma variação anatômica, certo? Nós chamamos de rim em ferradura, e normalmente o rim em ferradura ele fica mais inferior. Uma das condições que gera esse rim em ferradura, gente, é a obstrução em junção ureteropélvica. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês onde fica essa junção. No momento que você você causa uma obstrução nessa região, é a mesma condição daquela artéria renal polar inferior, que é quando ela pode travar, né, ela pode obstruir a região de pelve e ureter, e aí a partir disso causar retenção hídrica no interior do rim, e aí pode gerar hidronefrose. Lembrando, isso daqui são condições que podem ser geradas. Podem ter pessoas hoje que estão assistindo essa aula que tem rim ferradura e nem sabe que tem, mas pode acontecer pessoas que têm rim ferradura ter obstrução da junção ureteropélvica. A outra condição é o rim pélvico ectópico. Vocês devem lembrar que ectópico é porque está num local que ele não deveria estar. Então observem, olha, esse rim aqui, gente, ele ficou na pelve, ele não subiu, certo? Ele não subiu. Bem, quando esse rim pélvico, principalmente em mulher, esse rim ele pode ser lesado durante o parto, então precisa ter essa condição, né, porque ele está na pelve, ou então ele pode causar algum tipo de obstrução. Né? Então, pode ele obstruir, a partir dessa obstrução, no momento que for realizado o parto por via natural, causar uma lesão, então o pessoal da ginecologia precisa fazer os exames, precisa verificar se a paciente não vai possuir um rim pélvico ectópico.
Uma outra condição, só para curiosidade, é que esses rins eles vão receber vasos renais por meio da bifurcação da artéria aorta, certo? Então, isso daqui é a aorta, ela se bifurca em artérias ilíacas comuns, e aí eu tenho um vaso renal anômalo, certo? E esse vaso renal anômalo aqui ele vai irrigar a região do rim e a drenagem vai acontecer da mesma forma, vai vir daqui do rim e vai direto para a veia cava inferior, perfeito? Aqui, pessoal, nós temos uma condição que eu já falei para vocês anteriormente. Lembra daquela condição que eu comentei que chamava de pitose renal ou rim móvel? Aqui nós temos duas condições de diagnóstico diferenciais. Vamos supor que você achou um rim na região da pelve. E aí você pensa, peraí, foi o rim que desceu ou o rim não subiu? Deu para entender? Foi o rim que desceu, ou seja, uma pitose renal, porque tem uma movimentação, ou foi o rim que não subiu, ou seja, um rim pélvico ectópico. O diagnóstico diferencial anatômico, gente, anatômico, lembrando, é você ver o tamanho do ureter, certo? Se o ureter for pequeno, você tem um rim pélvico ectópico. Se o ureter estiver no tamanho normal, você tem uma pitose renal. Então você olha o tamanho do ureter, porque aí você consegue diagnosticar se é um rim pélvico ectópico ou uma pitose renal. Qualquer coisa, volta lá em pitose renal que está lá bem escrito, bem certinho para vocês. Vários tipos de ectopias renais cruzadas é quando acontece o cruzamento de um dos rins para o lado oposto. Então existem várias formas como vocês podem verificar. Os rins eles podem se fusionar unilateralmente, ou seja, o polo inferior se fusiona com o polo superior de um rim. E aí, a partir disso, gerar realmente, olha, o cruzamento desses rins, né? Porque o rim que cruzou, ele se fusionou na parte inferior. Pode acontecer da mesma situação, mas agora uma ectopia superior. O que acontece? O rim contralateral, ele se fusionou, o polo inferior dele que se fusionou, certo? Eu posso formar um rim sigmoide, ou seja, em formato de S. Percebam aqui que os dois rins formaram como se fosse a letra S. Rim em bloco, porque ele simplesmente se fusiona em todas as suas regiões, não somente em polos, mas sim nos seus outros segmentos anterior e posterior. Rim em formato de L, como vocês estão observando, ou rim em disco, quando as duas margens laterais do rim podem se fusionar, perfeito? Então, várias variações anatômicas para vocês identificarem. E aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cálculo renal, embora o estudo do cálculo renal, o ideal não é nem em fisiologia, em bioquímica. Você estuda muito melhor cálculo renal quando você estuda bioquímica, certo? Então, eu vou falar de uma forma bem simples, bem tranquila, o mais simples possível sobre essa questão de cálculo renal, certo? O nome corretinho é litíase, certo? Então, vai ser litíase renal, é quando acontece aqui no rim. Só que eu vou falar para vocês as composições desses cristais, desses cálculos, dessas litíases, e considerem que tudo que eu vou colocar aqui vai ser a mesma composição se tiver um cálculo no ureter, se tiver cálculo na bexiga, se tiver o cálculo na uretra. É a mesma composição, certo? Se vocês perceberem, os cálculos eles principalmente vão ser formados aonde? Eles vão ser formados nas regiões de cálices e na região da pelve. Aqui, quando eu falo de rim, normalmente esses cálculos vão estar localizados ou no cálices ou então na pelve. Do que é formado esses cálculos? Esses cálculos eles podem ser formados por vários compostos de cálcio, por exemplo, por hidroxiapatita, pode ser oxalato de cálcio, também pode ser. Existem vários compostos de cálcio, mas, enfim, compostos de cálcio, certo? Uma outra condição de cálculo renal é o ácido úrico, certo? Então, aglomerados de ácido úrico podem formar cálculos renais. Então, nesse sentido, o paciente já é um paciente que possui gota. Então, você não vai observar, às vezes, somente os cálculos renais, mas você também vai observar o cálculo nas articulações. Vamos dizer assim, esses cálculos vão estar presentes. Sedimentação desses cálculos, precipitação desses cálculos, desculpa,
precipitação desses cálculos nas regiões de articulações. E aí é uma condição específica, gente. O tratamento, gente, de ácido de cálculos de ácido úrico em pacientes é o único tratamento de cálculos renais de litíase que pode ser por tratamento clínico, por medicamento, certo? Os de cálcio, gente, ou você faz cirurgia, ou você utiliza procedimentos de quebra do cálculo, ou você faz expectante, enfim. Mas tratamento com medicação, o único que você realiza é o ácido úrico, certo? E aí vem um segredinho muito interessante. Como é que você destrói esses cálculos de ácido úrico? Olha o nome, ácido úrico. Você prescreve um medicamento que alcaliniza a urina. No momento que você alcaliniza a urina, você destrói os cálculos de ácido úrico. Olha que interessante a bioquímica te ajudando a como, por exemplo, fazer o tratamento de litíase renal, no qual o composto principal é ácido úrico. Um outro composto que é cistina, né? A cistina, na verdade, é uma molécula dupla de 2 aminoácidos que nós chamamos de cisteína. Normalmente ela vai estar associada a hiperparatiroidismo. Cristais de medicamentos. Realmente, gente, os cristais vão ser formados por remanescentes de medicamentos. E aí eu tenho 2 medicamentos que normalmente fazem esses cálculos. Existem outros, mas esses são os 2 principais. O indinavir e o atanasavir. São 2 famosos antivirais, principalmente utilizados no tratamento de HIV, certo? Qual é a característica aqui, gente? Todos esses cálculos que vocês estão observando formam esses tipos de cálculos aqui desse rim do lado esquerdo, ou seja, cálculos pequenos, certo? Não um cálculo gigante como esse daqui que você está observando. Normalmente ele vai formar vários cálculos pequenos. Esse cálculo gigante que vocês estão observando, ele vai se chamar de colariforme. E esse cálculo colariforme recebe esse nome de formato de coral, né? Porque vai estar relacionado aos corais. Esses cálculos, esse tipo de cálculo, ele vai ser formado por um material chamado de estruvita. Peraí, Bruno, o que é essa estruvita? Estruvita é o seguinte, né? É um composto que vai se aglomerar, né? E a formação dele é o seguinte: quando você tem esse tipo de cálculo dessa forma, gente, né? Coraliforme, tá aqui, tá errado, gente, desculpa. É coraliforme, de coral, certo? Coraliforme, aqui é um R, aqui é um I, certo? Coraliforme. Os cálculos coraliformes, eles sempre estão associados à infecção. Por quê? Porque a partir dessa infecção, certo? Eu vou ter urease. As bactérias vão produzir ureases. E no momento que elas produzem ureases, elas vão quebrar a ureia em amônia. E quando elas quebram a ureia em amônia, a amônia lá na urina, ela vai se associar com uma hidroxila. Então, a amônia associada com hidroxila forma estruvita. Ou seja, você já tem a associação aqui dos cálculos coraliformes. Toda vez que você tem um cálculo coraliforme, você tem uma infecção associada. Perfeito? E os cálculos coraliformes, gente, sempre irão acontecer quando eu tenho a pelve renal, o cálculo está na pelve renal ou em um ou mais cálices. Como vocês estão observando aqui, gente, esse cálculo coraliforme aqui ele está em vários cálices, certo? Mas, peraí, Bruno, como é que vai ser essa associação desses cálices? Vai ser aquela associação clínica que a gente estudou, que vai ser cálices superiores, médio e inferiores. Então, se ele está na pelve e em cálice inferior, ponto, um cálice. Cálice e pelve, cálice inferior e cálice médio, ponto, você já tem 2 cálices, certo? É aquela classificação clínica que eu mostrei para vocês, certo? Mas o estudo dos cálculos renais das litíases, normalmente você vai estudar com mais calma, você vai estudar o surgimento delas por meio da bioquímica. Então agora vamos falar sobre os ureteres, certo? O que são os ureteres? Os ureteres são órgãos que vão transportar a urina da pelve renal à bexiga urinária, gente. É a única função do ureter, é transporte e acabou, gente. Ele só vai pegar a urina, tirar do rim, o rim formou a urina e ele vai levar até a bexiga. Não acontece nenhum tipo de modificação
no ureter, por favor. A única função do ureter é transporte. Bem, basicamente quem ajuda a transportar essa urina são contrações peristálticas. O ureter ele tem uma camada muscular bem até certo ponto desenvolvida, certo? A pressão hidrostática e também a gravidade auxilia esse transporte da urina ao longo de todo o ureter. Ele vai medir aproximadamente entre 25 e 30 centímetros, dependendo do tamanho do indivíduo, e basicamente vão ser tubos estreitos com a luz estreita, mas as paredes musculares vão ser espessas. Como eu comentei para vocês anteriormente, é porque os ureteres eles vão possuir uma camada muscular proeminente. E a outra característica são retroperitoneais, certo? Eles ficam por trás do peritônio. Ah, Bruno, eu queria saber mais ou menos onde que é a localização do ureter. Beleza, não tem problema. A localização do ureter é aqui. Perceba, você vai possuir aproximadamente aqui, olha, entre o L1 e a espinha ilíaca póstero superior, você vai ter aproximadamente o tamanho, o comprimento de 5 centímetros. Então, basicamente, tu vai fazer uma linha ao longo dos processos espinhosos das vértebras e aqui uma linha tangente, né, à espinha ilíaca póstero superior. Então, o trajeto do ureter é basicamente esse trajeto, essa linha pontilhada que eu estou mostrando. Perfeito? Então, essa linha pontilhada entre os processos espinhosos das vértebras e essa reta ao longo aqui da espinha ilíaca póstero superior é o que indica o trajeto dos ureteres. Perfeito? Os ureteres, gente, eles podem ser divididos por regiões. E aí eu vou ter uma divisão anatômica e uma divisão clínica. Eu tenho duas divisões, certo? Então, do lado esquerdo de vocês eu vou colocar anatômica, do lado direito de vocês eu vou colocar clínica. A divisão anatômica, como vocês podem observar, gente, eu coloquei aqui em amarelo para vocês verificarem. E aqui, clinicamente, eu deixei em vermelho. Percebam agora, gente, que eu tenho divisões em regiões diferentes. Vamos aqui à divisão primeiro anatômica. A divisão anatômica, eu vou ter a porção abdominal do ureter. O que é a porção abdominal? Quando o ureter está no abdômen, gente. Acabou, certo? Eu vou ter a parte pélvica. Qual é a parte pélvica? Quando ele entra na pelve. Bruno, eu não sei o que é pelve. Como é que vai ser mais ou menos a região para dizer, a partir daqui entrou na pelve? Gente, eu coloquei a seta bem aqui nessa região e aqui é o promontório do sacro, gente. A partir do promontório do sacro, aí eu inicio a pelve. Daqui para baixo, pelve, certo? Então, eu coloquei aqui mais ou menos a localização do promontório para vocês terem uma ideia. Então, essa daqui é a porção abdominal do ureter, aqui é a porção pélvica do ureter, e aí, pessoal, eu vou ter uma pequena porção do ureter que ele vai estar entre as paredes da bexiga, certo? E essa parte vai ser chamada de parte intramural. Entendam, gente? Eu não vou conseguir observar essa parte do ureter. Por quê? Porque ela já está no interior da bexiga. Então, a parte do ureter que já está entre as paredes da bexiga, nós chamamos de parte intramural. Então, essa é a divisão anatômica. Vamos para a divisão clínica agora do ureter. Eu vou ter a parte renal do ureter. Como vocês podem observar, gente, a parte renal do ureter é desde aqui da pelve renal até o polo inferior do rim. Então, parte renal do ureter. Toda essa região que vocês estão observando vai ser denominada de parte lombar do ureter, embora seja um pouco estranho, né? Porque essa parte aqui, quando entra aqui na região de sacro, isso daqui não é mais lombar, né? Mas é chamada de parte lombar. E também a parte vesical do ureter. Peraí, Bruno, está no mesmo sentido aqui da parte intramural. É só basicamente uma questão de nomenclatura. É porque anatomicamente fala intramural, porque está entre muros, entre as paredes da bexiga. E parte vesical, o que significa parte vesical? É porque está no interior da bexiga. Lembra que o radical vesical advém de bexiga, certo? Bem, agora eu vou falar para vocês o trajeto dos ureteres. Se vocês perceberem, gente, eu coloquei aqui uma pelve mais ou menos só para a gente se localizar, tá? E observe que eu coloquei uns númerozinhos para vocês entenderem. Então, vamos começar. Então, número 1. Segue inferiormente a partir dos ápices da pelve renal. Então, a partir daqui, olha, o final da pelve renal, que é nessa região, certo? Basicamente, o local entre o final da pelve renal por ureter, gente, a gente vai encontrar uma constrição, certo? Que vai ser nos próximos slides que eu vou mostrar para vocês, certo? Então,
partindo do ápice da pelve renal, ele segue inferiormente. Quando eu chego aqui no 2, vocês vão perceber o seguinte, olha, ele vai atravessar o encontro da margem da pelve, certo? E as artérias ilíacas comuns. Então, qual é essa margem da pelve? Eu vou passar o mouse, olha para a pelve aqui, gente, aqui em cima, e eu vou mostrar para vocês o que é essa margem da pelve. A margem da pelve, que é, na verdade, a margem superior da pelve, é toda essa abertura superior, tá? Então, o ureter ele vai passar aproximadamente nessa região, certo? Nessa região aqui é que mais ou menos ele irá passar, aqui próximo da região de asa do sacro. Então, ele vai passar, ele vai atravessar a margem da pelve, certo? E aqui na região das artérias ilíacas comuns, perfeito? Bem, aqui está dizendo assim, poxa, Bruno, mas aqui não parece artérias ilíacas comuns. Pois então, tem alguns livros que chamam artérias ilíacas comuns e artérias ilíacas externas. Tem outros que falam artérias ilíacas externas. Se eu não me engano, é o MOR que utiliza artérias ilíacas comuns e os outros falam artérias ilíacas externas. Eu tenho quase essa certeza. Mas se vocês perceberem, está basicamente quase na divisão mesmo, né, entre comum e externa. Então, é aceito basicamente esses dois pontos de referência. No 3, gente, aí é um pouco mais complicado, né? Mas olha só. A seguir, quando ele entra na cavidade pélvica, que foi o número 2, ele passa ao longo da parede lateral da pelve. Gente, parede lateral da pelve aqui lateralmente, certo? Paralelas à margem anterior da incisura isquiática maior. Meu Deus, Bruno, eu não sei o que é incisura isquiática maior. Vocês estão vendo esse C aqui, olha? É isso daqui, olha. Esse Czão que vocês estão observando é a incisura isquiática maior. E aí ele vai estar localizado entre o peritônio da pelve e as artérias ilíacas comuns, certo? Então ele vai ficar entre esses dois locais. Ah, Bruno, não estou vendo esse peritônio. Realmente nessa imagem não tem como, porque eu fui retirado o peritônio nessa região. Então, número 4. Observe aqui o número 4. No número 4 vai mostrar o seguinte. Próximo à espinha isquiática, Bruno, não me lembro. Cara, essa espinha aqui, olha, essa região pontiaguda. Então, o ureter ele vem seguindo aqui, olha, paralela à incisura isquiática. E ele, depois ele faz, olha, uma curva anteromedial. Por que anteromedial? Para frente, certo? Porque ele vai atrás da bexiga, perceba, olha, ele está indo aqui atrás da bexiga, e medial porque realmente precisa ir atrás da bexiga. Se ele seguisse reto, gente, ele não ia achar bexiga. Então ele precisa ir para frente e para medial, certo? Para poder encontrar a bexiga. Acima do músculo levantador do ânus, e aí, pessoal, ele vai entrar obliquamente na face posterior da bexiga urinária. Eu adiantei uma coisinha aqui, certo? Porque ele ainda não, eu não queria que vocês observassem que ele entrasse, né? Mas eu adiantei um pouquinho, mas só para mostrar para vocês, é porque ele vai entrar na região posterior da bexiga. Os ureteres, eles entram na região posterior da bexiga. Mas antes de ele entrar nessa região posterior da bexiga, eu vou encontrar algumas diferenças sexuais nessa região da pelve. Então, até onde é igual, Bruno? Até onde é igual? Vai ser igual aproximadamente aqui, olha. Até na região de músculo levantador do ânus. Até aí foi igual. Aí vai ter um pouquinho de diferença nesse trajeto entre o sexo masculino e feminino. E aí depois ele entra obliquamente através da parede da face posterior da bexiga urinária. Então vamos lá. Aqui, olha, gente, eu estou mostrando a região posterior da bexiga urinária masculina, certo? Vocês podem observar aqui, olha, ureter, ducto deferente, vesículas, glândula seminal, perdão, próstata, glândulas bulbouretrais, então região vista posterior da bexiga urinária masculina. Daqui é uma vista um pouco superior, né, póstero superior da bexiga urinária feminina. E aí, como vocês podem observar, você tem aqui a bexiga urinária feminina e aqui o útero, certo? Então, só partindo disso, você já está conseguindo observar que tem algumas diferenças aí, certo? Porque eu tenho estruturas diferentes. Vamos pela mais fácil, pela anatomia mais fácil, que é da anatomia masculina. Então, o ureter na região pélvica, né, o ureter pélvico, ele passa por baixo do ducto deferente. Vocês concordam com isso, gente? Olha só, gente. O ureter está passando por baixo do ducto deferente. E acabou. E aí, nessa região, né, ele vai atravessar a parede da bexiga logo acima do polo superior da vesícula seminal. Né? Aqui eu coloquei vesícula, mas o ideal é glândula. Percebam, ó. Então, o ureter ele vai entrar na bexiga urinária entre o ducto deferente e a ponta aqui, olha, o polo superior da glândula seminal.
Esse daqui é o mais simples. Agora vamos ver um mais complexo, que é as estruturas relacionadas ao indivíduo feminino. Olha só, primeiro ponto. E desculpa, só a parte terminal dos ureteres ela vai ser circundada por várias veias vesicais. Veias vesicais são as veias que vão irrigar a bexiga urinária, tá? Então vamos lá. O ureter feminino é o seguinte: na parte anteromedial de seu trajeto para a bexiga urinária, esse trajeto vai estar relacionado com a artéria uterina, o colo do útero e o fórnice da vagina. Olha o que acontece. Estou mostrando para vocês aqui o ureter, certo? E se vocês observarem bem, gente, vai chegar um determinado momento que o ureter ele vai atravessar uma artéria. Meu Deus, olha só, tem uma artéria aqui mesmo. E essa artéria ela está indo aqui para o útero. Pois então, essa artéria aqui é a artéria uterina, certo? Então, o ureter ele tem bastante associação com os vasos uterinos. Se vocês perceberem também, olha, o ureter ele também fica bem próximo da região do colo do útero e também do fórnice da vagina. Bruno, não consigo observar bem aqui. Sim, é porque você está vendo algumas estruturas, algumas regiões peritonizadas, certo? Essa imagem ela é muito interessante porque ela vai ajudar vocês a entenderem isso. O que acontece? O ligamento, desculpa, o ligamento não. O ureter, gente, ele fica na parte mais inferior ao peritônio. Como assim, Bruno? Observe esse lado esquerdo. Se vocês observarem esse lado esquerdo, você consegue observar o ureter? Não estou conseguindo observar o ureter. Por quê? Porque o ureter está entrando aqui, olha, logo abaixo das lâminas do ligamento largo do útero, certo? E aí vai formar como se fosse essa saliência que nós chamamos de prega uretérica. Essa prega aqui, essa saliência, nós chamamos de prega uretérica. E aqui, olha, eu retirei toda essa região de peritônio, ovário, a tuba uterina, o ligamento próprio do ovário, eu retirei toda essa região e aí apareceu o ureter. Aí é o que mostra aqui, olha, ele está no tecido conjuntivo extraperitoneal, ou seja, por baixo do ligamento largo do útero, na parte inframedial desse próprio ligamento. Conseguiram ver, gente, a diferença da parte pélvica do ureter? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A masculina é muito simples. A masculina o ureter ele passa abaixo do ducto deferente e acima da vesícula da glândula seminal. E o ureter feminino ele tem bastante associação com a artéria uterina, certo? Ele fica abaixo do ligamento largo do útero, certo? Tanto que a gente tem aqui a gente observa essa saliência que é a prega uretérica, perfeito? E aí essa associação também vai ficar próxima do colo do útero e do fórnice da vagina, mas o foco principal, gente, é a artéria uterina, certo? Nessa imagem que eu já mostrei para vocês lá na aula de reprodutor, que mostra muito a associação do ureter com os vasos uterinos, certo? Aqui eu coloquei de uma forma geral, né? No ligamento largo, a artéria uterina é antero-superior ao ureter aproximadamente 2,5 cm. É muito próximo, gente. É muito próximo se vocês observarem, certo? Então, aproximadamente 2,5 cm, a artéria uterina está próxima do ureter. E o ureter, gente, como vocês podem observar, ele vai girar levemente para frente e acima do fórnice da vagina. Aqui eu sei que não está seccionado, mas aqui vocês conseguem observar que é a região de corpo do útero, região de colo e aqui a vagina. Então, o fórnice da vagina vai estar mais ou menos por aqui mesmo. Então, ele vai se girar para frente um pouquinho no fórnice da vagina, a aproximadamente 2 centímetros lateralmente a porção supravaginal do colo. Bem, e aí, por fim, como eu tinha comentado para vocês, olha, os ureteres eles vão passar obliquamente através da parede muscular da bexiga urinária em direção inframedial, certo? Ou seja, na região posterior da bexiga. E aí, basicamente, os ureteres eles vão atravessar essa região posterior da bexiga em uma distância aproximadamente de 5 centímetros, certo? Então, daqui para cá tem aproximadamente 5 centímetros. O que eu quero chamar muito a atenção para vocês é esse momento que o ureter ele atravessa a bexiga urinária, porque ele atravessa não de forma reta, ele atravessa de forma oblíqua. Aqui, olha, como vocês estão observando, ó. Isso daqui eu até deixei a legenda do Néter para vocês observarem, olha, curso diagonal do ureter através da parede da bexiga urinária. Isso daqui é a parede da bexiga, certo? E aqui é o ureter. Percebam que o ureter entra obliquamente.
que ele precisa entrar obliquamente? Qual é essa condição? Essa passagem oblíqua da parede da bexiga funciona como uma válvula unidirecional, favorece como um esfíncter fisiológico. E aí a pressão interna ocasionada pelo enchimento da bexiga urinária favorece o fechamento dessa região, dessa passagem, certo? Então essa passagem oblíqua favorece proporciona, na verdade, uma válvula unidirecional, evitando o refluxo de urina, certo? Bruno, existe a possibilidade de ter refluxo de urina nessas condições? Existe, principalmente quando você tem rins pélvicos. Quando você tem rins pélvicos, acontece devido a diferenças de pressão, entre outros fatores, pode favorecer o refluxo de urina. E além disso, gente, as contrações da musculatura vesical, ou seja, da musculatura da bexiga, vão atuar como um próprio esfíncter, impedindo o refluxo de urina para os ureteres quando a bexiga urinária ela começa a se contrair. Por exemplo, a bexiga urinária vai se contrair para iniciar a micção. E aí, nesse momento, a contração dos músculos vesicais também fecha essa região aqui, essa região intramural dos ureteres. Perfeito? Então, isso é muito importante vocês entenderem, gente. A entrada do ureter na bexiga urinária, ela sempre vai ser oblíqua, sempre unidirecional. E qual é a finalidade disso? É porque essa entrada direcional funciona como uma válvula, impedindo o refluxo. Perfeito? Gente, se existe uma coisa de ureter que tu precisa saber, é isso. Ah, Bruno, eu não consegui decorar o trajeto, é muita informação. Não, eu sei. Tu pode resumir aquilo. Mas existe uma coisa que tu precisa saber, é isso. Que o ureter, ele possui 3 constrições, certo? Todos os ureteres de todo mundo têm 3 constrições. E estão representados pelo número 1, número 2 e número 3. Quais são as constrições do ureter? Primeira, junção dos ureteres com a pelve renal, a junção ureteropélvica, a famosa JUP, que é o número 1. Então aqui vocês estão observando, olha, a JUP para cima, pelve renal, para baixo, ureter. Primeiro local de constrição do ureter. Número 2, o momento onde os ureteres cruzam a margem da abertura superior da pelve, que basicamente, gente, é quando ele atravessa a artéria ilíaca, gente. Quando ele atravessa a artéria ilíaca, eu prefiro falar que é a artéria ilíaca externa. Quando ele atravessa a artéria ilíaca externa, que é o que está representado ali, esse local é o segundo local de constrição do ureter. E por fim, a 3 é durante a sua passagem através da bexiga urinária, a junção uretero-vesical. Então, estou mostrando para vocês as 3 regiões de constrição do ureter. Ah, Bruno, para que eu preciso saber isso? Porque são essas regiões onde tu tem litíase no ureter, ou seja, onde são os locais que ficam cálculo no ureter. São nessas 3 regiões, certo? Uma condição muito importante que vai ser só um spoiler para vocês, gente, acontece o seguinte: um dos nervos que vão inervar o ureter chama-se gênito femoral. Tenta lembrar onde é que você já ouviu falar esse negócio, gênito femoral, gênito femoral. Meu Deus, eu já ouvi falar, o Bruno já falou sobre a aula. Lembra lá em reprodutor. Lá em reprodutor, eu falei para vocês que no funículo espermático, no indivíduo masculino, tem um nervo chamado de gênito femoral. O que acontece é o seguinte: pessoas que têm litíase no ureter podem ter dor na região do escroto ou no indivíduo feminino na região dos lábios maiores do pudendo. Viu como você consegue associar a anatomia com algumas condições clínicas para vocês, gente? Mas tu precisa saber o que acontece, tá bom? Então, voltando, gente, tu pode saber pouca coisa de ureter, cara, mas, gente, isso daqui é fundamental. Por favor, memorizem isso, certo? Pode acontecer uma outra constrição, gente, só que isso é relativo. Acontece aproximadamente no cruzamento do ureter
por baixo das artérias gonadais, certo? Dos vasos gonadais, na verdade, né? E aí, se no caso for masculino, é testicular, ou se for no caso feminino, são ováricas. Nessa imagem, não estou mostrando para vocês, mas nessa outra imagem que é do Prometheus, tem as mesmas imagens, os mesmos locais onde pode acontecer onde acontecem essas constrições. Então, a primeira constrição, certo? Na passagem do polo inferior do rim, ou seja, na junção entre a pelve renal e o ureter. Aqui, olha, no cruzamento por baixo dos vasos testiculares ou ováricos. Essa daqui é uma constrição relativa, certo, gente? A segunda constrição do ureter é no cruzamento sobre os vasos ilíacos externos. Percebam aqui, olha. E a terceira constrição do ureter é quando ele atravessa a bexiga, na porção intramural. Essa imagem aqui é do néter clínico. Olha, observa assim, ó, os cálculos dos ureteres, onde é que eles vão ficar? Na região da JUP, da junção uretero-pélvica. Aqui, quando ele atravessa os vasos sanguíneos, os vasos ilíacos externos, ou na abertura superior da pelve, porque é tudo no mesmo local, gente, certo? Ou então aqui, na junção uretero-vesical, quando ele vai entrar na bexiga. Perfeito? Então, eu coloquei essa imagem do néter para que vocês realmente entendam a importância dessa informação. Bem, agora só umas condições, né, só para associar vocês. Esse daqui eu tenho um exame de imagem. Esse daqui é uma radiografia simples, certo? Um raio-x mesmo. Né? Mas por meio do raio-x e por outros métodos associados, eu posso realizar alguns exames de imagem. A urografia intravenosa convencional ou a pielografia ascendente ou retrógrada. Vocês se lembram o que é pielo para vocês? Quando eu falei pielonefrite? Pielonefrite, it, inflamação. Inflamação, pielo, pelve renal. Então, pielografia é quando você está verificando, por exemplo, até a pelve renal. Você quer fazer um exame, tu quer avaliar a pelve renal. Então, você tem aí a urografia intravenosa convencional e a pielografia ascendente. O que é essa urografia intravenosa? O que acontece? Você coloca um meio de contraste radiopaco à base de iodo por via intravenosa e aí esse resíduo, né, como ele é um metabólito, quando ele precisa ser eliminado pelo rim, ele vai ser excretado pelos rins. Né? Então, como ele é radiopaco, como ele consegue ser visto pela radiografia, radiopaco porque ele é branco, como vocês podem observar. Então, quando você faz o raio-x, ele vai aparecer, ele vai ficar lá brancão. E aí, o que você vai observar? Tu vai observar todas essas condições. Olha aqui, olha. Aqui, olha os cálices renais, olha a pelve renal, olha o trajeto dos ureteres, que coisa mais linda, gente. Olha aqui, olha de um lado e do outro, certo? Olha o trajeto do ureter, gente. Vamos seguindo aqui, olha o trajeto do ureter, bonitinho. Então, ele vem seguindo aqui, bonitinho, 5 centímetros aproximadamente do processo espinhoso das vértebras, certo? Laterais. Aí, ele atravessa aqui a margem da pelve, aqui próximo da região de asa do sacro, e ele vem seguindo, olha o trajeto anteromedial que ele realiza, essa curva anteromedial aproximadamente ao nível da espinha ilíaca, certo? E aí no momento que ele faz, da espinha isquiática, desculpa gente, eu falei ilíaca, isquiática, da espinha isquiática. E aí quando ele faz essa curva, aí ele chega aqui na bexiga. Peraí, Bruno, essa bexiga tá muito branca. Por que ela tá branca? É por causa do negócio do iodo, é por causa do meio de contraste, certo? Então é por isso que essa bexiga ela tá toda branca. Em um caso normal, uma radiografia convencional, sem inserção de meio de contraste, você não tem essa bexiga. Se vocês perceberem, gente, a urografia foi foi injetado intravenoso e você precisou o rim fazer o trabalho dele, ou seja, excretar esse medicamento. Na pielografia ascendente é diferente. Você introduz o contraste radiopaco por meio de citoscopia. O que é isso? Você vai colocar um material por meio da uretra e vai lançar esse material radiopaco, né, diretamente no ureter. Certo? Ah, mas eu queria ver a bexiga. Beleza, tu enche lá a bexiga com esse material. Mas normalmente, pessoal, você vai injetar diretamente no ureter. Então, você coloca, injeta no ureter e aí
esse contraste ele vai subir, ele vai fazer um trajeto ascendente ou retrógrado, até que ele vai alcançar a pelve renal e irá alcançar também os cálices. Então, a pielografia ascendente normalmente acontece com isso. Você vai colocar um instrumento por meio da uretra, chega na bexiga urinária, tu vai achar os dois ossos dos ureteres, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, e vai injetar o contraste e ele vai fazer um trajeto ascendente. Aí você vai conseguir fazer, vai examinar o trajeto desses ureteres e o trajeto também o formato da pelve renal e dos cálices. Basicamente, esses dois instrumentos que eu acabei de mostrar, gente, é para avaliar a obstrução. Então, por exemplo, se eu tivesse uma obstrução nessa região aqui, gente, daqui para cá, pessoal, não ia ter mais ureter, você não ia ver mais nada. Então, o que ia acontecer? O radiopaco branco ia ficar até aqui, e daqui para cá você não ia ver mais ureter. Perfeito? Então, você consegue observar mais ou menos locais de obstrução do ureter. Da mesma forma, você também vai conseguir observar a morfologia aqui da pelve, mas normalmente é para achar, esses dois instrumentos é para achar obstruções uretéricas. Por que eu tive que explicar isso? Porque agora eu vou utilizar muito esses exames. Existe duas variações anatômicas do ureter, que é o ureter bífido ou o ureter duplo. O ureter bífido, gente, é o seguinte, olha, eu tenho duas pelvis renais, eu tenho dois ureteres proximais, mas aí chega um determinado momento que ele se fusiona. Aí ele é bífido, ele é dividido no meio. E o ureter duplo, qual é a diferença? É que ele começa como um ureter e ele entra na bexiga independente. Então eu tenho um ureter desde o início até o final. Eu tenho ureter duplo. O mesmo rim, ele emerge dois ureteres e esses dois ureteres eles vão entrar na bexiga de formas independentes. O ureter bífido não. Ele sai como dois ureteres independentes, mas antes de chegar na bexiga, ele se fusiona. Então, olha só esse exame aqui, gente. Esse caso ou foi a urografia intravenosa convencional ou foi pielografia retrógrada. Foi um desses dois exames. E aí o que acontece? Nesse exame, como você pode observar, um ureter bífido. Olha, você tem aqui uma pelve renal, você tem outra pelve renal. Aí a partir disso, emergem os dois ureteres até que vai chegar um ponto que elas vão se fusionar. Então, esse daqui é o ureter bífido. Ou então, o ureter duplo. Observe, cada um tem sua pelve renal, eles vêm com seu trajeto ascendente de forma independente e eles alcançam a bexiga de forma independente. Então, aqui, olha, dois casos, eu tenho dois ureteres duplos, eu tenho quatro ureteres. Essa pessoa tem quatro ureteres, gente. Percebam, um ureter duplo de um lado e um ureter duplo de outro, certo? Quando a pessoa tem ureter duplo ou ureter bífido, normalmente pode acontecer essas condições. Acontecem muitas infecções urinárias, certo? Porque isso favorece, às vezes, quando o ureter ele vai se inserir na bexiga, às vezes ele não se insere de forma satisfatória na bexiga e aí aquela válvula ela não funciona direitinho. E quando aquela válvula não funciona, pode acontecer o retorno da urina, né? E aí quando acontece o retorno da urina, volta a bactéria, entre outras situações. Uma outra condição também para essas infecções pode ser porque esses ureteres eles podem se inserir em regiões anômalas. Como assim anômalas? Onde é que o ureter precisa se inserir, gente? Na bexiga. Então, em qualquer outra inserção em qualquer outro local que ele se inserir, é uma inserção anômala. Quais são essas regiões? Normalmente, ou na vagina, mas principalmente acontece aonde? Na uretra, certo? Então ele vai se inserir diretamente na uretra, ok? E aí quando ele se insere na uretra, o que acontece? Normalmente no indivíduo masculino não vai ter tanta interferência, certo? A gente vai ver o porquê. É porque os dois músculos que vão estar associados com a continência urinária, o músculo esfíncter interno e esfíncter externo, eles são separados. Agora, na mulher, aí complica. Quando ele se insere na uretra diretamente, aquela mulher ela vai ter incontinência urinária. Por quê? Porque normalmente quando ele se insere na uretra, já era uma porção mais distal da uretra. Então a mulher ela não vai ter controle para não urinar. E aí nesse sentido ela vai ter incontinência urinária. Perfeito? E aí correção cirúrgica. Ok? Então tá aí duas condições que vocês podem observar: o ureter bífido e o ureter duplo.
Pode acontecer aí nesse caso também, gente, o ureter retrocaval. Como assim ureter retrocaval, gente? Observa a imagem normal, aqui do lado direito. O ureter, gente, ele anda paralelo à veia cava inferior. Ele não é para passar aqui por trás, como vocês estão observando. Aqui nesse caso aqui, gente, o ureter está passando por trás. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer obstrução uretérica superior. Ou seja, uma obstrução. E olha só o que está acontecendo nesse exame, gente. Esse daqui é uma urografia intravenosa, certo, gente? Olha só o que está acontecendo nessa região, gente. O ureter, gente, ele está tão obstruído que está gerando uma hidronefrose. Olha só o tamanho desse cálice, olha o tamanho dessa pelve. Então está acumulando líquido nessa região. Simplesmente por quê? Porque a veia cava inferior está impedindo a descida, né? O caminho, o transporte aqui da urina. Perfeito? Esse rapaz ele foi tão complicado o caso dele que, se vocês observarem, olha só o que está acontecendo. Olha esse lado, certo? Esse daqui é o lado direito, perfeito? Então, esse ureter, ele era para descer, e bem aqui está obstruído. Gente, não desce mais nada. Olha o contraste radiopaco, não está mais embaixo. Agora, olha para o outro lado, do outro rim. Olha só, vamos seguir? Vamos seguindo. Gente, vou buscar. Está aqui o ureter desse lado. Segui o ureter, aí ele some, porque eu tenho aqui a coluna, ficou um pouco estranha. Bem aqui ele reaparece de novo. Por favor, olhem com carinho que vocês vão observar tipo uma manchinha. Aí vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo. Caraca, cara, esse ureter ele está contralateral. Pois é, o ureter nesse paciente ele está contralateral. Então o ureter do lado esquerdo do paciente está parando no lado direito da bexiga. Então, nesse caso aqui dá para observar bem a fundamentação dos exames. Nesse exame de urografia convencional, que eu injetei intravenoso, o contraste, olha, ele mostrou para vocês onde está obstruído, que é nessa região, está mostrando para vocês todo o formato do cálice, o formato da pelve renal, está mostrando basicamente que pode estar acontecendo uma hidronefrose nessa região, e além disso, gente, eu estou mostrando todo o trajeto do ureter, e nesse caso um trajeto anômalo do ureter do lado esquerdo, perfeito? Bem, e aí, pessoal, agora na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre bexiga urinária.